Uma anomalia dentro do campo magnético da Terra está causando uma transformação drástica no planeta, e ele nunca mais será o mesmo. O campo magnético da Terra possui funções fundamentais para gerenciar a vida no planeta, e o que é mais incrível é que ele mesmo é o responsável por nos proteger contra as partículas solares e radiação cósmica, além de gerenciar a atmosfera e clima. Então você pode ter noção dos efeitos absurdos que uma anomalia pode causar para a vida como a conhecemos? Dê um like neste vídeo e se inscreva no canal e vamos abordar o ponto fraco no campo magnético da Terra que está causando tudo isto. Se olharmos mais profundamente para o funcionamento da Terra, temos uma complexa máquina geológica, composta por 5 elementos fundamentais: crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Esta é basicamente a estrutura da Terra, uma estrutura não estática, mas sim um sistema dinâmico onde cada camada exerce influência sobre as demais, mantendo o equilíbrio e funcionamento do planeta. O manto é uma imensa região de rocha semi-derretida. Ele atua como uma avenida pela qual as ondas sísmicas viajam, revelando-se uma ferramenta crucial para os geocientistas na exploração das profundezas inacessíveis do nosso planeta. Através destas ondas, é possível desvendar os mistérios da estrutura interna da Terra e prever eventos geológicos de magnitude catastrófica, como terremotos e erupções vulcânicas. E é muito importante entender isto. Enquanto isto, o campo magnético terrestre é muito importante na proteção do planeta contra os ventos solares e a irradiação espacial. Este escudo é gerado pelo fenômeno conhecido como processo G-dynamo no núcleo externo líquido, composto principalmente por ferro e níquel em estado fundido, e é extremamente vital para a manutenção da vida na Terra. A dinâmica do núcleo externo, impulsionada pela rotação da Terra, gera correntes elétricas que, por sua vez, produzem o campo magnético, numa analogia ao funcionamento de um dínamo. Por isso é chamado de G-dínamo. E outro ponto essencial de anotar é que outros planetas não possuem este campo magnético, e este é um dos motivos pelo qual eles não conseguem sustentar vida. Se você já viu nosso vídeo sobre as possibilidades de vida em Marte, deve lembrar que Elon Musk quer bombardear o planeta vermelho com bombas nucleares, e o objetivo disto seria criar, a partir das explosões, um campo magnético por lá. O campo magnético também é importantíssimo na navegação moderna, permitindo que embarcações aéreas e marítimas, bem como satélites, determinem suas posições com precisão. É neste ponto em que os cientistas começaram a se preocupar, pois pesquisas indicam uma preocupante deterioração desse campo, o que traz problemas significativos não apenas para a navegação, mas para a sustentabilidade da vida no planeta. E quando eu digo sustentabilidade da vida do planeta, me refiro à continuidade da vida na Terra conforme a conhecemos. Não apenas isto, mas na verdade há indicações muito claras de que a vida no planeta já foi afetada por isto. Existe uma hipótese de que estas anomalias no campo magnético da Terra poderiam ter desempenhado um papel significativo em eventos de extinção em massa ao longo da história terrestre. Pode até parecer apenas suposição, mas ela é uma das suposições muito estudadas por cientistas e sublinha a interdependência entre o campo magnético terrestre e a vida no planeta, assim como revela algo sobre a relação entre forças geológicas e a biosfera. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Nova Gales do Sul lançam luz sobre essa conexão, sugerindo que as turbulências geomagnéticas podem ter impactos diretos e substanciais na biodiversidade terrestre, ampliando nossa compreensão sobre as consequências de tais inversões. As inversões geomagnéticas apresentam implicações profundas para a vida como a conhecemos. Durante esses períodos de transição em que o planeta é exposto a esta vulnerabilidade do campo magnético, a diminuição significativa na intensidade do campo pode expor o planeta a níveis elevados de radiação solar e cósmica, potencialmente afetando desde a saúde dos organismos vivos até a integridade de infraestruturas tecnológicas essenciais para a sociedade moderna. Muitas espécies, incluindo aves migratórias, tartarugas marinhas e até mesmo alguns tipos de baleias, dependem do campo magnético terrestre para a orientação durante suas longas jornadas entre habitats de reprodução e alimentação. Uma perturbação neste sistema de navegação natural poderia levar a desorientações massivas, afetando não só a sobrevivência desses animais, mas também a ecologia dos habitats que dependem de suas visitações regulares para a manutenção do equilíbrio ecológico.
Além disso, o aumento da taxa de mutações genéticas é outro efeito potencialmente profundo da exposição aumentada à radiação. A radiação ionizante pode danificar o DNA, levando a mutações que, embora às vezes possam ser benéficas, são mais frequentemente prejudiciais ou letais. Em níveis populacionais, um aumento na taxa de mutações pode acelerar a evolução, mas também pode aumentar a incidência de doenças genéticas, reduzir a fertilidade e diminuir a viabilidade geral das espécies afetadas. Em um cenário onde múltiplas espécies são impactadas simultaneamente, os ecossistemas podem sofrer alterações significativas, potencialmente levando a desequilíbrios ecológicos. E além desses efeitos diretos, há também considerações indiretas e de longo prazo a serem levadas em conta. Por exemplo, a alteração nos padrões de migração e nas taxas de mutação pode afetar as cadeias alimentares, alterando a disponibilidade de alimentos para predadores e presas e potencialmente levando a novas dinâmicas de competição e predação. Isso, por sua vez, pode ter efeitos cascata em toda a teia ecológica, alterando a biodiversidade e a resiliência dos ecossistemas. Por isso tem se batido na tecla de que a vida na Terra, como a conhecemos, mudará completamente e o nível da catástrofe é difícil de medir. A observação do deslocamento acelerado do Polo Norte magnético do Canadá em direção à Sibéria evidenciou para os pesquisadores a dinâmica fluida do campo magnético terrestre. Esta mudança não é apenas de interesse teórico, tem implicações práticas abrangentes para a navegação, telecomunicações e outras tecnologias que dependem de medições precisas do campo magnético, e isto é um grande problema. A necessidade de uma investigação contínua sobre a anomalia e o campo magnético terrestre torna-se global diante desses desafios. Inclusive, os pesquisadores têm debatido que avanços futuros na ciência devem fornecer estratégias para mitigar os efeitos adversos da anomalia e adaptar nossas sociedades e tecnologias às mudanças no ambiente geomagnético, e isso deve ser feito com urgência. Afinal, a cooperação internacional e o emprego de tecnologia de ponta são fundamentais para desvendar os enigmas restantes sobre o campo magnético e assegurar uma resistência humana diante de sua volatilidade. Até mesmo a Estação Espacial Internacional está envolvida nos estudos desta anomalia, e isto nos dá uma noção da gravidade do problema. Para você que não sabe, a Estação Espacial Internacional, EA, é um laboratório de pesquisa colaborativo em órbita, criado e mantido por uma parceria internacional. Lançada em 1998, oferece uma plataforma única para experimentos científicos em microgravidade, contribuindo para estudos em biologia, física, astronomia e outras ciências. A Estação Espacial Internacional também desempenha um papel crucial na preparação para futuras missões espaciais de longa duração. E agora, ela e outros instrumentos científicos, como resultado do aumento da radiação ionizante ligada à anomalia, trabalham com urgência em monitorar e ajustar as tecnologias espaciais. Para entender um pouco melhor o que é esta anomalia que pode mudar as estruturas do nosso planeta, é preciso entender o conceito de LLSVPs, que é a sigla para Large Low Shear Velocity Province, ou em uma tradução literal, províncias de grande e baixa velocidade de cisalhamento. Essas são regiões intrigantes no manto terrestre, distinguindo-se por suas velocidades de ondas sísmicas mais baixas em comparação com as áreas ao redor. Estas áreas vastas, localizadas nas profundezas do planeta acima do núcleo externo, especialmente sob a África e o Pacífico, cobrem uma porção significativa do limite entre o manto e o núcleo. A existência dessas estruturas levanta várias perguntas fundamentais sobre a composição, origem e influência delas na tectônica de placas e na dinâmica geral do manto. Uma característica marcante das LHVPS-VPs é a maneira como as ondas sísmicas se movem através delas, revelando indícios de temperaturas mais elevadas ou de uma composição distinta em relação ao manto circundante. Essa observação é a base de intensos debates científicos. Uma linha de pesquisa sugere que as LLSVPs poderiam ser compostas de material primordial, restante da formação inicial da Terra, que não se misturou completamente com o manto. Outra perspectiva argumenta que essas estruturas poderiam ser feitas de material reciclado, originado de placas tectônicas que foram subduzidas e acumuladas ao longo de bilhões de anos. Interessantemente, existe também a hipótese de que as LLSVPs sirvam como fontes para algumas das plumas do manto, colunas ascendentes de material quente
que contribuem para o vulcanismo e a formação de pontos quentes na superfície terrestre, e esta informação é muito importante. Essa relação potencial entre as LLSVPs e as plumas do manto é um campo de estudo ativo, sugerindo um papel significativo dessas províncias na modelagem da geografia geológica do nosso planeta. E é aqui que entra o problema, pois além de sua importância geológica, elas têm relevância para o estudo do campo magnético da Terra. Essas estruturas não apenas fornecem pistas cruciais sobre os processos de formação e evolução do manto, mas também têm implicações profundas para a nossa compreensão da dinâmica do manto, incluindo a convecção, que é fundamental para a tectônica de placas, afetando a atividade vulcânica, a formação de montanhas e a ocorrência de fossas oceânicas. Como a interação entre o manto e o núcleo pode ser influenciada por essas estruturas profundas, entender as LLSVPs é crucial para desvendar não apenas a dinâmica interna da Terra, mas também para prever variações no campo magnético que protege a vida na superfície do planeta. Por se tratar de uma região onde o campo magnético da Terra é notavelmente mais fraco, a interação entre as LLSVPs e a dinâmica do núcleo externo líquido, essencial na geração do campo magnético terrestre, sugere que variações no fluxo de calor resultantes da atividade das LLSVPs podem influenciar as correntes de ferro líquido no núcleo, afetando assim a intensidade e a estrutura do campo magnético observadas nesta anomalia. Nós estamos falando da anomalia magnética do Atlântico Sul, ou simplesmente AMAS. Esta é a anomalia responsável pela deformação do campo magnético da Terra, que vai inverter o Polo Sul com o Polo Norte. E existe um problema nisso. Primeiro, vamos entender o que é a anomalia magnética do Atlântico Sul de uma vez e como ela está mudando a vida no nosso planeta de uma forma que ele nunca mais será o mesmo. Os cientistas identificaram esta preocupante anomalia no campo magnético há muitos anos. Esta região de baixa intensidade magnética, que se estende pela América do Sul e pelo sudoeste da África, tem visto um crescimento notável em meses recentes, o que levanta preocupações sobre potenciais consequências prejudiciais para o planeta. A origem desta anomalia foi rastreada até uma enorme geoestrutura sobre o continente africano, a província de baixa velocidade de cisalhamento da África, situada a aproximadamente 2.900 km abaixo da superfície. Esta estrutura já explicada anteriormente, a LLSVP, afeta as ondas sísmicas de cisalhamento, fazendo-as viajar mais lentamente do que no manto normal, e é um fator-chave na compreensão da AMAS. Este campo magnético, além de ser fascinante pela linha magnética em loop que envolve a Terra como um núcleo protetor, está passando por alterações que não foram observadas há aproximadamente 750 mil anos. Tais mudanças são motivo de grande preocupação entre os cientistas, que temem que a continuação da deterioração do campo possa colocar em risco a navegação moderna e, potencialmente, a vida na Terra como a conhecemos. Diante de tal problema, a comunidade científica está unida em sua busca por respostas e soluções. A compreensão detalhada do processo gerínamo, do impacto da anomalia do Atlântico Sul e da natureza das mudanças recentes no campo magnético tem sido crucial para prever e mitigar quaisquer efeitos negativos que possam surgir. Esta pesquisa não só tem implicações para a proteção do meio ambiente e da vida na Terra, mas também para a continuidade da exploração e uso do espaço. Como falamos atrás, até mesmo a Estação Espacial Internacional está estudando o problema. Afinal, o monitoramento da AMAS iniciou-se de forma mais robusta com o advento da era espacial, quando os satélites, equipados com instrumentos sensíveis, começaram a registrar anomalias no campo magnético terrestre. Esses olhos no céu, orbitando o nosso planeta, forneceram aos cientistas uma perspectiva inédita sobre as flutuações do escudo magnético que nos protege. Com o passar dos anos, esses dados acumulados revelaram que a AMAS não era um fenômeno estático. Pelo contrário, estava se expandindo e se intensificando, despertando uma série de questões sobre suas implicações para essa tecnologia e a vida na Terra. Outra frente de investigação aponta para o dinâmico processo de convecção no núcleo externo líquido da Terra, onde o movimento do ferro fundido gera o campo magnético. A AMAS poderia ser um sinal de instabilidades ou fluxos incomuns nessa região, talvez até um prelúdio para uma rara inversão dos polos magnéticos, evento que ocorreu pela última vez há cerca de 780 mil anos. E como isso está invertendo os polos magnéticos do Polo Norte e do Polo Ártico?
Na realidade, a inversão dos polos magnéticos da Terra, incluindo a troca de lugares entre o Polo Norte magnético e o Polo Ártico, é um fenômeno que ocorre ao longo de milhares de anos, onde a orientação do campo magnético da Terra se inverte. Isso significa que o Polo Magnético Norte se torna o Polo Magnético Sul e vice-versa. Esse processo é natural e faz parte do comportamento dinâmico do núcleo externo líquido da Terra, que gera o campo magnético. Embora o impacto imediato para a vida cotidiana seja constantemente estudado e verificado, a inversão pode afetar essa navegação por bússola e possivelmente aumentar a exposição da Terra a partículas solares. Devido a uma possível diminuição temporária da intensidade do campo magnético durante a transição. Com 183 inversões documentadas nos últimos 83 milhões de anos, a ciência sugere que estamos atrasados para outra inversão. Nós ainda estamos estudando e aprendendo sobre como essas inversões podem impactar a Terra hoje. Além de todos os problemas citados no vídeo, existe um outro problema que pode acontecer antes mesmo da inversão dos polos e que pode aniquilar planetas como a Terra. Clique nesse vídeo sobre a explosão de Betelgeuse para saber mais.